Você acha que a leitura é só mais uma habilidade? Talvez você não tenha pensado no que acontece quando a gente lê. A leitura não veio do nosso pacote de evolução. O cérebro precisou se reinventar para que isso acontecesse. E nesse processo, várias coisas mudam: nossa forma de pensar, nossa forma de sentir, nossa forma de agir. A história da leitura também é a história do nosso desejo de permanência. Desde a leitura das tabuletas até os livros de hoje, tudo isso revela o nosso desejo de compreender o mundo. E nesse vídeo eu quero te mostrar que a leitura é uma das experiências mais profundas e mais humanas que nós podemos ter. Bora lá? A história da leitura começa com algo mais antigo, a história da escrita. Nós já nos comunicamos de diversas maneiras, seja de forma oral, com os rapsodos na Grécia, seja através de símbolos ou desenhos como eram feitos nas pinturas rupestres. A questão é que só foi por volta de 3500 a.C. que a escrita começou a ser sistematizada lá com os sumérios na Mesopotâmia. Ao contrário do que muita gente imagina, essa escrita não foi feita para contar histórias, foi feita por um motivo muito simples: registrar transações comerciais, inventários agrícolas e contratos. A escrita, portanto, nasceu dessa necessidade de não depender só da memória oral, que se dispersa, que se perde, que se esvai com o corpo. A escrita preserva, e o que é preservar se não tentar ter o controle do tempo? Tentar preservar aquilo que se esvai com o tempo. Com o tempo, esse sistema de registro foi se sofisticando, mas já passou por tabuletas de argila, já passou pelo óstraco, que é como se fosse um pedaço de cerâmica que você manda pequenas mensagens, tipo aquela mensagem do zap, assim, sabe? Tipo, manda um zap. E também teve o papiro. O papiro foi o precursor do papel, que na verdade era uma planta que fazia todo um processo de mergulhar numa planta, de colocar naquele material e tudo mais, para que enfim se tornasse o que viria a ser uma folha de papel. Claro que a escrita não era acessível a todos, era acessível a um grupo específico que tinham funções específicas, seja ela comercial, seja ela religiosa, seja ela colocar as leis no papel e tudo mais. E uma coisa bem interessante, eu achei um artigo, li um pouquinho desse artigo e percebi que a escrita não era muito querida por uma parte da população greco-romana, justamente porque eles estavam acostumados a uma tradição oral. A tradição oral era aquela tradição que se passava todas as informações que uma criança, que um adulto precisava saber, era como se firmavam contratos, então a tradição oral era muito forte. Então quando chegou a escrita, que não tem nada a ver com oralidade, que é apenas um texto ali, acaba que a palavra se torna algo de muito mais valor, coisa que o papel ainda não tinha. Veja como os papéis se inverteram. Hoje, às vezes a gente não confia na palavra da pessoa, mas a gente firmando um contrato registrado em cartório, a gente confia nessa palavra dessa pessoa. Então veja como é interessante essa mudança de parâmetros. Para perceber que saber ler e escrever era muito mais um ritual esotérico do que uma habilidade cotidiana que qualquer pessoa fazia. E como eu comentei, a leitura não é uma habilidade inata, não é uma habilidade, um aplicativo que veio instalado na gente e que a gente simplesmente já tem essa habilidade de ler. Ela foi construída. Segundo Marianne Wolf, uma neurocientista autora do livro Cérebro no Mundo Digital, o cérebro teve que se adaptar para ler. Ele literalmente criou um novo circuito a partir da reorganização de áreas existentes, como a visão, como a linguagem e tantas outras, e aí sim criou um novo circuito que é a habilidade de ler. Nesse trecho, ela diz: tudo começa com o princípio da plasticidade dentro de limites no projeto do cérebro. O que mais me deixa maravilhada não são as múltiplas funções sofisticadas do cérebro, mas a sua capacidade de ir além de suas funções originais que recebemos como parte do nosso equipamento biológico, como a visão e a linguagem, para desenvolver capacidades totalmente desconhecidas como as de ler e lidar com números. A reorganização teve consequências profundas, porque a leitura não envolve só a decodificação de signos, mas também a construção de sentido. E quando lemos narrativas complexas, o nosso cérebro liga como se fosse uma simulação empática que faz com que a gente também viva a experiência que o outro, que aquele personagem está vivendo. O ato de assumir a perspectiva e os sentimentos dos outros é uma das contribuições mais profundas e insuficientemente anunciadas dos processos de leitura profunda. A descrição proustiana deste fértil milagre da comunicação realizado na solidão retrata uma dimensão emocional íntima no interior da experiência de ler. A capacidade de comunicar e de sentir junto ao trem sem sair um palmo dos nossos mundos particulares. E por isso que a boa leitura, por isso que toda vez que a gente lê um livro muito bom, um livro que nos muda, parece que vai além da lógica. Como que aquela história que nem existe, aquele personagem que nem existe, o que o autor escreveu, ele nem me conhece, mas me descreveu tão bem, ele tocou em pontos os quais eu nunca falei com ninguém, então isso parece ir além da lógica, porque vai algo muito dentro da gente. Então ler no sentido mais profundo é pegar esses significados que estão naquela página, esses símbolos que estão naquela página, e traduzir
em significados conceituais, em significados emocionais. É isso que é a leitura. E parece que eu estou complexificando a leitura, talvez eu esteja, mas é muito mais para a gente entender que foi uma evolução da zorra a gente conseguir ler. E quando a gente entende isso e trata a leitura com a devida seriedade, no sentido de ler um livro com qualidade, ler um livro com calma, a gente entende o poder que a leitura tem, não só de nos transformar, mas também de nos levar a lugares os quais a gente sequer imaginou chegar. E mesmo com essa complexidade, a gente entende que a leitura não serve para nada se a gente for pensar de forma pragmática e direta. Aquele sentido que as pessoas gostam de aplicar. Qual é o retorno? O que eu vou ganhar com isso? Quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Será que esse tempo é bem aplicado ou não? Então, essas perguntas, quando aplicadas para a leitura, realmente ela perde sentido, porque você talvez não ganhe nada, você talvez perca tempo, mas talvez exista um estado, um momento em que você entenda que a leitura é o seu maior ganho de tempo. A leitura é o maior valor que você vai ter, porque você pode ler de tudo, desde um devocional que não seja Café com Deus Pai, até uma história de ficção que vai te mostrar como lidar com uma situação a qual você nunca imaginou ou exatamente a que você está vivendo. E aí você vai entender que a leitura é basicamente uma peça-chave no seu desenvolvimento. Então a leitura não vai te dar dinheiro instantâneo, não vai te tornar melhor no passe de mágica, mas ela pode te dar habilidades que vão fazer você ganhar mais dinheiro. Sim, ela pode te mostrar um caminho para você lidar com as suas adversidades familiares, com as suas adversidades emocionais. Sim, ok, que não substitui terapia, mas pode te ajudar nesse processo também. Então, quando alguém me pergunta o que é que te salva do caos, o que é que te salva dessa rapidez do mundo, o que é que te tira o estresse, eu não consigo não pensar em livros. Se você está gostando desse vídeo, eu te convido para participar da comunidade gratuita aqui do canal. É um grupo no WhatsApp onde a gente conversa sobre leitura, literatura e livros. Então, se você quiser participar, o link está aqui fixado nos comentários e também na descrição desse vídeo. Aristóteles escreveu em Ética Nicômago 3 tipos de vida que as pessoas consideram boa. A vida por prazer, que é a busca por prazeres físicos e sensoriais. A vida política, que é a busca de honra e também do envolvimento cívico. E por último, a vida contemplativa, que é a busca da verdade e do conhecimento. Então, no final das contas, não é que a leitura não sirva para nada, mas serve para um tipo de vida que a gente está acostumado a esquecer, que é a vida contemplativa. Que na verdade a gente está literalmente deixando de contemplar esse tipo de vida, deixando de buscar a verdade, deixando de buscar o conhecimento e indo muito mais por prazeres sensoriais e físicos. Quando a gente pensa na nossa vida contemplativa, a leitura está intrinsecamente ligada a ela porque não busca os prazeres, busca muito mais te elevar como uma pessoa de conhecimento, busca te elevar como uma pessoa que conhece, que tem vocabulário, que sabe conversar. E aqui eu não estou falando de leituras filosóficas, de leituras homéricas, de leituras difíceis, só isso. Eu estou falando também dessas leituras, mas eu estou falando de leituras mais leves que ao mesmo tempo estão te levando para um caminho o qual você vai se desenvolver intelectualmente. Tipo de atitude que vai contra tudo que a gente vê que as pessoas fazem, essa vida de prazer o tempo inteiro, da busca por dopamina, a próxima compra, o próximo vídeo, a próxima fofoca, a próxima, sei lá, a próxima trend. Tudo isso é o próximo, as pessoas não estão pensando, as pessoas estão se arrastando, vivendo em busca do próximo vídeo. Então fica aquela repetição de acordar, olhar o Instagram, dormir, comer, ir para trabalhar, pagar conta. Então esse ciclo vicioso que as pessoas não quebram e pensam, caramba, essa é a minha vida e o que eu estou fazendo com ela? Algo interessante que eu quero trazer para vocês é como há quebra de tempo logo na primeira página de Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Olha só que interessante. Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores. Afinal, Lucy tinha muito o que fazer. As portas seriam tiradas das dobradiças. Logo mais chegaria o pessoal da Rumpelmayer. Além disso, pensou Clarissa Dalloway, que manhã maravilhosa, tão fresca como se tivesse de propósito para crianças na praia. Que farra, que mergulho. Sempre se sentia assim quando, com um leve rangido das dobradiças que ainda podia ouvir, escancarava as portas envidraçadas e mergulhava no ar livre de Borton. Um frescor, uma tranquilidade, o ar mais parado do que agora, claro, mas era assim no início da manhã, como o quebrar de uma onda, o beijo de uma onda, frio e cortante, contudo, solene, sentida em seu caso, parada na soleira que algo horrível estava prestes a acontecer, contemplando as flores, as árvores das quais se desprendia sinuoso vapor e as gralhas que remontavam, que se precipitavam. Imóvel ali de pé a contemplar até ouvir a voz de Peter Walsh. Meditando entre as verduras, terá sido isso?
Eu prefiro as pessoas às couves. Foi isso mesmo? Ele deve ter dito isso no café da manhã, numa ocasião em que ela saíra para o terraço. Peter Walsh. Estava para chegar da Índia um dia desses, em junho ou julho, nem se lembrava mais. As cartas dele eram terrivelmente maçantes. Só se salvavam suas tiradas, seus olhos, seu canivete, seu sorriso, sua rabugice, e enquanto milhões de coisas haviam desaparecido para sempre, que curioso isso, algumas tiradas como aquela a respeito de couves. O tempo, nesse momento, para Clarissa Dalloway, passava diferente. Em um momento ela estava ouvindo as dobradiças e no outro momento ela estava imersa nas memórias, naquelas situações que já haviam acontecido, mas que naquele momento pareciam fazer parte do presente. A falta de leitura não é só um problema de vocabulário, mas talvez seja um problema maior de percepção, porque você perde a noção de percepção, ou pelo menos você não tem a noção de percepção e acha que tudo é o mundinho do Instagram, que tudo é um vídeo de 2x, que todo texto grande no Instagram é redação do Enem. Então você perde a percepção do que pode ser um texto profundo, do que pode ser um assunto interessante, e não é um assunto interessante, do que realmente te interessa, quais são os seus verdadeiros gostos, afinal, isso aqui molda o nosso gosto. Se você tem a capacidade, se você tem a oportunidade de ir numa livraria e escolher um livro por sua conta, e aí você pode começar sim por indicação, mas depois você pode ir por sua conta, você está construindo o seu repertório com as suas vontades, com os seus gostos. E que tudo para de ser essa questão de dopamina do próximo vídeo, que você comece a encarar um filme de 2 horas como um filme de 2 horas e não como um martírio de 2 horas, que você passe a encarar um diálogo de um filme como aquilo que vai te fazer entender as coisas por trás, as nuances, os detalhes, e não, nossa, que filme chato, só tem diálogo, ou que um filme precisa ter ação, que um filme precisa ter barulho para que você consiga gostar dele. E não tem problema nenhum gostar de filme de ação. O que eu quero dizer é, você começa a reconhecer beleza, detalhes e outras coisas mais que a gente vai perdendo quando a gente está viciado em dopamina. E aqui, minha gente, eu não tô falando que ler vai te transformar por osmose, que você lê um clássico ali de Machado de Assis, que você leu, sei lá, Mrs. Dalloway e de repente você é o mais novo Machado de Assis contemporâneo. Não, não é isso. O que eu quero dizer é que o poder da leitura não pode ser subestimado. Que você não pode subestimar o poder que o livro tem de mudar você ou de mudar a sua perspectiva de vida. E que se você der uma chance, eu sempre falo, da única chance que você tem que dar para o livro certo no seu momento. E é claro que eu não posso dizer qual é o livro certo para o seu momento. Eu posso te ajudar. Só você comentar aqui, de repente, qual é o seu momento, o que é que você gosta de ler, e eu posso te indicar um livro. Mas ainda vai ser uma indicação. Essa busca pelos seus gostos literários tem que ser só sua. Então, quando a gente lê livros como A Metamorfose, Crime e Castigo, O Estrangeiro, a gente está vendo diversos personagens que são extremamente importantes para a história da literatura, mas que, sobretudo, mostram a gente diversas facetas da nossa vida. Um exemplo disso é o Meursault, do Estrangeiro. Ele fala o seguinte: hoje a mãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe falecida, enterro amanhã, sentidos pêsame. Isso não quer dizer nada. Talvez tenha sido ontem. O asilo de velhos fica em Marengo, a 80 quilômetros de Argel. Tomo o autocarro das 2 e chego lá à tarde. Assim, posso passar a noite a velar e estou de volta amanhã à noite. Pedi 2 dias de folga ao meu chefe e com um pretexto desses ele não poderia recusar. Mas não estava com um ar lá muito satisfeito. Cheguei mesmo a dizer-lhe: a culpa não é minha. Não respondeu. Pensei então que não deveria ter dito estas palavras. A verdade é que não tinha que me desculpar. Ele é que tinha que me dar pesa, mas com certeza o fará depois de amanhã quando me vir de luto. Por agora é um pouco como se a mãe não tivesse morrido. Depois do enterro, pelo contrário, será um caso arrumado e tudo passará a revestir-se de um ar mais oficial. Tomei o autocarro às 2 horas, estava calor. Como de costume, almocei no restaurante do Celeste. Estavam todos com muita pena de mim e o Celeste disse-me: mãe, há só uma. Eu não vou me aprofundar muito no Estrangeiro, mas eu quero que você entenda que o Meursault aqui é essa figura que vai pegar uma parte, uma parcela dessa filosofia do absurdismo de Camus. Então é aquele cara que não sente nada, que tá muito assim, deixa a vida me levar, que a vida é isso mesmo, não tenho que me importar, eu só tenho que fazer o que eu quero, o que as pessoas sentem, o que eu sinto não importa. Tanto é que culmina naquele fato que eu não vou contar, porque senão você não vai querer ler o livro, mas enfim, leia, que é bem interessante. Você vai ver como essa falta do Meursault se incomodar vai te incomodar bastante. Nós temos os livros como Huckleberry Finn, como Tom Sawyer, como A Vida Como Ela É, que também trazem de forma um pouco mais leve, mas também trazem temas muito relevantes.
Ler é uma das formas mais generosas de se estar no mundo e eu espero que a gente leia cada vez mais, porque se a gente parar para pensar, a ficção não é mentira. Porque a mentira quer se passar pela verdade, e a ficção não quer que você entenda como verdade. Ela sabe que é inventada e você, aceitando as regras da ficção, vai entender que é através dessa invenção da realidade que a ficção te ensina. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, curte esse vídeo e não esquece de conferir esse videozinho aqui em que eu falo sobre um clássico da literatura internacional. E eu te vejo no próximo vídeo.